Olá, terra firma! Olá, pessoal, eu sou o professor, primeiro vídeo do dia de Caspirando, assim. Eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Em primeiro lugar, eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, indicar para outras pessoas, passar o vídeo para frente, comentar aí, ajuda pra caramba o algoritmo a entender que você gostou do vídeo, dá uma curtida, né? Ou não, né? Porque às vezes você não gostou. E hoje é dia de Sexta Sombria. E eu vou fazer um Sexta Sombria com Eu Recomendo, de uma série da Netflix, As 24 Faces de Bill Mulligan. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que se inscreve, que participa aí, Éder, Felipe, Macário, as minhas alunas, a Gabriela e a Lívia. Puta, eu esqueci o nome da outra aluna que assiste, que é fã do B aqui, ela é fã da Sharkira. Depois eu vou pegar o seu nome, eu vou trazer do primeiro F, tá bom? Que você pediu até pra mandar um vídeo do Cool pra você, que o pessoal gosta. Assista o vídeo do Cool, você terá uma surpresa no final, o Cool aparecerá no final do vídeo do Cool. Apesar de eu estar todo alegre aqui, primeiro vídeo do dia, né? Hoje eu vou tratar de um caso muito sinistro, assim, de uma série que saiu na Netflix. O nome dela é As 24 Faces de Bill Mulligan. Tá na Netflix, são 4 episódios, dá uma média de 1 hora cada um. Os dois primeiros tem 59 minutos, depois 61, 64. E o que é a história do Bill Mulligan? É um caso de um abusador serial, tá? Porque eu não posso usar aquela outra palavra aqui, que é o que ele era de verdade, que ele começa praticando esses atos, né? Ele começa a abusar de mulheres no campus da universidade, e aí vão prendê-lo. Até aí a parte da prisão, tudo, o que é louco sobre este personagem, o Bill Mulligan, é o pós da prisão dele, né? Da primeira prisão dele. O que acontece? Ele é condenado por 4 casos de violência, né? Violência sexual. Ele vai atrás, ele vai pegar mulheres. Ele era um cara bonitão, assim, apesar do cabelinho que ele tá usando nas entrevistas, é horroroso, né? Um Chanel, um capacete meio um Justin Bieber dos anos 70, bizarro. Mas o que acontece? O Bill Mulligan, ele é preso e quando a polícia chega lá, nos anos 70, você tem na Universidade Estadual do Ohio, começam a ter casos de violência, de ataque, né, de abuso sexual. E aí as meninas descrevem como que o cara tinha sido, e o cara chegou, ele meio que tenta dar uma seduzida, assim, ele não se escondeu nem nada. E chegam no Bill Mulligan. Quando chega no Bill Mulligan, ele abre a porta, deixa a polícia entrar, e quando ele começa a ser questionado na delegacia de polícia, ele mostra uma grande surpresa de estar sendo acusado dos crimes que estão sendo imputados a ele. Ele fala, eu não lembro de ter feito nada disso, não sei o que, as mulheres o reconhecem, tem todas as provas e tudo mais. E aí, você, no processo de entrevistas, começa a perceber que e aí você vai ter que entender 2 coisas aí que vão acontecer, que é muito interessante, que o seriado vai ficar o tempo todo. Foi justamente no momento em que 2 livros ficaram muito famosos, inclusive foram feitos filmes deles, um chamado Sybil e um outro chamado... eu não lembro o nome agora, perdão. Que vão tratar de pessoas, casos reais, de pessoas que alegavam ter múltiplas personalidades, que era o termo que se usava até então. O que vai acontecer? Tô amarrando aqui, que eu esqueci de prender meu bracelete aqui. Então o que acontece? Essas pessoas foram acusadas de crimes, 2 mulheres, se eu não me engano, a segunda, a Sybil, com certeza, né, porque é nome feminino, mas se eu não me engano são 2 mulheres. E esses crimes começam a ser investigados da ótica que não teriam sido elas que teriam cometido, mas essas personalidades que elas tinham, né, dentro delas.
E aí ele começa a apresentar uma... Então ele é muito enfático dizendo que não, ele não cometeu crime nenhum, não sei o quê. E aí no meio da entrevista, o pessoal que está conduzindo a investigação percebe que ele muda e ele começa a falar com sotaque diferente, ele começa a ter um maneirismo diferente, e é como se ele fosse outra pessoa. E aí começa-se, então a defesa dele vai entrar com essa reivindicação que ele tem múltiplas personalidades. Vão fazer uma junta médica para analisar essa história, os advogados a promotoria falaram, isso é papo furado, não tá funcionando. E aí eles vão começar a perceber que realmente ele muda, ele parece ser pessoas diferentes. Então, a princípio, vão identificar 10 personalidades diferentes do Bill Mulligan. Isso mesmo, ele tem uma moça, tem uma criança, uma menina, ele tem um croata que fala em croata, e seria o cara que cometeria as violências. Depois você vai descobrir que não é esse croata. E é interessante, na edição do documentário, eles colocam a legenda assim, de quem é que está falando. Então tem as gravações dele mostrando. Então ele tem hora que ele é um inglês. E ele era um cara muito talentoso. Ele tinha habilidades matemáticas muito grandes. Ele era um ótimo pintor, né? E ele conseguia produzir coisas assim muito interessantes. E aí começa uma discussão se ele era ou não culpado pelo crime que ele cometeu. Qual é a ideia? Vai se descobrir que o Billy sofreu uma série de abusos de um padrasto, né? Abusos seríssimos. Deem uma olhada na série porque é muito... no segundo episódio, que ele chama Os Monstros Dentro de Mim, ele vai contar... E você vai ter sempre depoimentos de pessoas. Tem uma amiga dele que teria presenciado, né, visto o padrasto dele saindo e o largando, por exemplo, amarrado. E assim, são coisas que eu não posso falar aqui. Acho que seria legal você assistir a série para ter mais detalhado isso. Mas pense assim, foram coisas muito barra pesadas que aconteceram com ele. O padrasto nega, né? Tem o depoimento do padrasto, todo mundo já faleceu, tá? Da maioria dessa galera. Você tem os depoimentos dos 2 irmãos dele que estão vivos, você tem o depoimento da mãe dele, e aí a mãe dele falava que sentia que ela tinha mais de um filho, que ela achava estranho isso, né? Que ele tinha comportamentos de meninos diferentes. E aí você vai perceber, na verdade, quem cometia a personalidade... Aí vai chegar à conclusão que quem cometia os atos de violência sexual não era o croata. Era uma outra personalidade dele, que você nunca imaginar quem era. Assiste aí que você vai descobrir. Depois você escreve aqui para mim quem que era que fazia isso. O que acontece? A defesa e a acusação começam a entrar num consenso que realmente ele tem esse caso das múltiplas personalidades. E em função do livro da Sibyl, e a mulher que escreveu o livro da Sibyl, a autora desse livro, ela vai começar a atendê-lo. Então começa, e aí você vai ter a terceira parte do seriado, onde começa um monte de gente a se interessar pelo caso dele, e se interessar por investigar esse caso. O lance de ter pessoas com múltiplas... Hoje é personalidade dissociativa que chama, né? Na verdade não fala de múltiplas personalidades. É transtorno de personalidade dissociativa, um negócio assim. Então o que acontece? Que na verdade você... Porque qual era a discussão? Tá. O Billy, não cometeu os crimes. Por quê? Qual é a alegação que é feita durante o documentário? Quando as outras personalidades que existiam dentro dele percebem que ele queria cometer o suicídio porque ele não conseguia mais viver com o trauma desses abusos, eles tomam conta e deixam o Billy dormindo. E elas ficam... Você vai lembrar muito, você vai ver uma grande influência do filme, no filme fragmentado, dessa história.
o que acontece? Essas outras personalidades vão suprimir o eu dele verdadeiro. Há uma discussão interessante no documentário que, na verdade, a gente tem essas múltiplas personalidades que estão fundidas numa pessoa só, num ego só, num ser só, e que a gente tem nuances delas. O que ele faz e por que chama transtorno dissociativo de personalidade? Porque ele resolve se distanciar. Então ele cria personalidades fragmentadas dentro dele para poder lidar com os traumas que ele tinha. É muito interessante. Aí você vai perceber todo um lance em cima da exploração da história dele. E ele começa a perceber que ele pode também se dar bem. Então vão acontecer uma série de coisas, ele vai ser transferido de instituição para instituição, ele começa a ganhar dinheiro com a obra dele, vai existir a lei Billy Mulligan, a lei Mulligan, que é justamente para a pessoa não ganhar, porque ele começa a ganhar dinheiro com os direitos autorais dele. É muito interessante, uma hora, tem várias pessoas, quando vão, no penúltimo capítulo, ele vira uma celebridade em Hollywood. Por quê? Porque as pessoas queriam fazer o filme dele, né? Se eu não me engano, o James Cameron queria fazer o filme dele. E aí ele começa a frequentar a alta roda em Hollywood. Só que ele começa a meter o louco, ele começa a usar drogas, ele começa a curtir. E ele vendeu os direitos para muitas pessoas. Aí o cara tem uma hora que ele fala assim: o que você queria de um cara que tem múltiplas personalidades? Talvez cada personalidade dele vendeu um direito autoral para uma pessoa diferente. Então ele enganou muita gente. E aí você vai assistir. Eu particularmente, eu não gostei de uma coisa. Eu achei o ritmo da série muito acelerado e ao mesmo tempo muito arrastado. Como assim? As informações são passadas muito rápidas. Aí você tem a irmã, todo mundo comentando. Uma coisa interessante, cada pessoa está num ambiente diferente, mas um ambiente muito complexamente diferente, para mostrar nuances da mesma pessoa, como se você estivesse vendo cada uma dessas personalidades dele. Tá legal? Só que ao mesmo tempo fica muito em cima da coisa da instituição, do tempo dele, da exploração em cima dele e tudo mais. Eu acho que eles fizeram isso para fazer uma reflexão no final que foge um pouco dessa nova tendência das séries. Qual é? Fala. No último episódio você vai entender que talvez ele tenha matado 2 pessoas. E quantas outras pessoas ele pode ter matado? Ele vai deixando isso escapar, né? Ele vai ter uma doença, ele vai morrer. E a ideia, ele até confessa para uma sobrinha dele que ele talvez teria matado mesmo essa outra pessoa. Então, as questões que ficam em cima desse seriado e do Billy Mulligan quantas pessoas ele matou de verdade, se é que ele matou? Fica muito forte, as evidências ficam muito fortes, mas nunca encontraram os corpos dessas 2 pessoas que desapareceram. Tá? Tem muitas coisas que o associam. Associam a ideia de ser um crime circunstancial, que você poderia até condená-lo por um crime circunstancial. Pode ser, ele vai fugir da instituição, ele vai ser levado, ele vai ganhar maior grana, e aí essa lei que vai ser aprovada para que a pessoa que comete atos violentos ou crimes não receba dinheiro a partir disso, vai ser em função disso que ele estava acontecendo. Aí, quando ele começa a ganhar maior grana, o estado do Ohio vai processá-lo querendo o dinheiro que foi gasto no tratamento dele. As vítimas, então vai ter todo um rolo assim. É muito interessante. Eu só achei que enrolou demais a série falando do transtorno dele, que é esse o enfoque, e falou pouco dos crimes dele. E aí é a reflexão que é feita no final do seriado, que é feita pela direção do seriado, e que, na verdade, ficou muito claro, assim. Houve um frenesi tão grande em cima da história do Billy Mulligan que ele sempre foi o primeiro foco dessa discussão, do lance. Chega um momento, que eu esqueci de falar. Então começam a investigar, vão chegar a constatar que ele tem 24
personalidades diferentes. O pessoal começa, quando ele começa a ser estudado, começa a ter uma forçação de barra, vem médicos diferentes, com tratamentos diferentes, assim, né? Porque uma das ideias é trabalhar com a ideia da fusão. Então você pegar todas essas personalidades, que é como acontece na gente. A gente tem nuances diferentes que são fundidas numa pessoa só. E que no dele elas eram desassociadas, né? Por isso o transtorno dissociativo de personalidade. Mas o que acontece? No caso dele, foca-se tanto nele, e aí o cara fala no final lá, acho que o promotor e um outro médico que tratou dele. Ele fala assim, ó, que ninguém começa a ver as vítimas dele. As 2 pessoas que sumiram, a família dessas pessoas que sumiram, as 4 mulheres que foram abusadas. Então, assim, o que é um pouco negativo é isso. Fica muito em cima dele, trabalha muito em cima das personas dele. Então, ele acaba tendo, apesar dele ter sido detalhado em alguns aspectos, sem entender tudo o que aconteceu detalhadamente com ele, ao mesmo tempo fica muito em cima desse sensacionalismo das diferentes personalidades. Outra coisa, há uma dúvida se ele é um grande ator, foi um cara que enganou todo mundo e pegou uma hype que estava acontecendo, né, em cima desse assunto, ou se realmente ele tinha esse transtorno do jeito que se imaginava. Mas é um seriado que é interessante e vale a pena dar uma olhadinha. Beleza? Então eu recomendo hoje no Sexta Sombria a história, você dar uma olhada na Netflix, e a gente está falando da história do Billy Mulligan, um abusador serial e que pode ter sido um serial killer porque não conseguiram provar, ele morreu e ninguém conseguiu chegar, não encontraram os corpos dessas 2 pessoas associadas a ele que ele poderia ter cometido o assassinato, tá legal? O poema de hoje, ele vai pegar essa ideia da gente estar preso dentro da mente da gente, né? A gente que se sente vagamente normal, tá numa solitária que não é tão solitária, imagina se você tiver outras vozes conversando com você, né? As prisões que a maior prisão que existe é a prisão que a gente se impõe, são as relações que a gente tem com os problemas da gente. Agora imagina o caso dele que manifestava. Tem um caso muito interessante e bizarro de um serial killer chamado Arthur Shawcross, que eu vou falar aqui mais pra frente. O dele tem entrevistas assim, que você vê ele chorando, ele é um tiozinho, um velhão, já ele falando com voz de criancinha, ele falando em francês, assim, como se fosse uma mulher e tudo mais. É muito, com todo o respeito, se o cara estiver inventando isso, é o que um dos caras falou, tem que dar o Oscar de melhor ator, né? O Billy Mulligan nunca foi um cara muito confiável, então isso também ajuda. E as atitudes que ele teve posteriormente, enquanto ele esteve preso, ou depois que ele saiu da prisão, não ajudaram nada disso, tá legal? E a história dele de infância também, nossa, ele é uma vítima que se torna um algoz horroroso. O poema de hoje é Prisões. Talvez eu já tenha lido esse poema, tem poemas que repetem, que o Éder sempre fala, ô Didio, você já leu esse poema? E eu tenho um monte de poema, mas como eu tenho muito poema de amor, e eu não tenho falado tanto do amor aqui, precisaríamos mais falar mais do amor, né? All We Need Is Love. Mas então às vezes eu acabo repetindo porque acabam casando aqui. Eu estou divulgando meu trabalho de poeta, por favor, deixa o like aí. Como diz aquele poeta de Paranapiacaba, eu vou ler o poema para você. Você gosta de poesia? É aquele momento que você fala, e agora? Prisões. Há muitos tipos de prisões, mas a pior e mais cruel delas é aquela em que o carcereiro acaba sendo a própria pessoa, já que está tão preocupada com as grades invisíveis a cercar, sem de fato prender, e nunca a pensar em ser livre. A gente vai ser prisioneiro de nós mesmos a vida toda. Como eu falei do inferno lá, da ideia do Lúcifer na temporada que teve, é a gente que vai se condenar e se eximir do inferno, que vai se perdoar, não é outra pessoa.
É a gente mesmo. Agora, se tiver mais gente ali dando opinião, imagina a confusão que fica. Não que a gente não seja, né, várias pessoas diferentes dentro de uma só. Mas se cada uma delas tiver voz própria, imagina 24 pessoas dando opiniões diferentes. Se a gente já tem tanta dificuldade de entender talvez as 2 ou 3 ou mais que falam dentro da cabeça da gente. Diz aí, você conhecia essa história, assistiu a série, descobriu quem é a personalidade que fazia com que o Billy Mulligan cometesse os crimes? Deixa o like, dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.